história com a música, eu fiz aula quando era pequeno, né? Assim, fazia aula, até fiz aula de piano em casa, quando era menor e tal, não sei o quê, mas essa não era uma coisa que Eu ouvia muita música, sempre ouvia e gostava. Eu gostava muito de dançar em festa, assim, isso que eu sempre gostei muito de fazer. Mas eu sempre tive uma relação com o corpo muito forte, assim, tipo, jogar bola, jogo bola até hoje, adoro, e, né, de fazer circo, não sei o quê. E uma coisa que é muito importante na minha experiência é o tai chi, que eu faço desde os 16 anos de idade. Eu faço tai chi, né, já dei aula de tai chi, eu não sou mestre não, mas exatamente o meu trabalho no tai chi era de construir uma base com os alunos. Isso é muito forte. Então, quando eu cheguei na música, engraçado, né? Porque exatamente eu cheguei na música e enfrentei o que todo mundo tem enfrentado, que é, olha, toda a tua história anterior, bota aí de lado, porque agora é outra coisa. Senta aí e vamos escutar. E o passo me fez perceber que não. E que, na verdade, os africanos já entenderam, nunca esqueceram disso. A gente, em algum momento, cada Europa ocidental, em algum momento a gente cortou aqui e falou cabeça é uma coisa e corpo é outra. Isso é um equívoco monumental, né? Então, o que o passo me fez foi começar a trazer toda essa minha experiência anterior de volta. E aí eu comecei a me perceber um músico muito melhor do que eu achei até que eu fosse, né? Então, assim, eu acho que o que aconteceu é que num determinado momento, isso tem a ver com uma ida minha para o Chile. Eu fui morar no Chile quando eu tinha 20 anos. E na época eu fazia desenho industrial, né? Tinha um grupo de teatro, um grupo de circo, um grupo de dança, fazia mil coisas, não sei o quê. Fazia profissionalizante no Senai, fazia o que desse eu estava fazendo. E aí quando eu fui para o Chile eu larguei isso tudo, fiquei lá um ano, e lá eu cheguei a uma coisa que me impressionou muito, é que todo mundo tocava violão. Era uma época do golpe, já estava em plena ditadura no Chile, né, com Pinochet, e tinha muita coisa das canções de protesto, né? E então todo mundo sabia, sabe? Pegava o violão, ficava impressionado, entrava numa festa assim, o violão começava a circular, só não passava por mim, assim. Eu falei, pô, peraí. Aí eu comecei a tocar, já tocava um pouco e comecei a tocar mais violão. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei, cara, eu quero entrar nesse mundo aí, é um mundo que eu não conheço, quero entrar. Sofri um tanto, eu acho, assim, não é que eu tinha dificuldade não, mas eu não tinha facilidade que eu vejo outras pessoas, né, que cada vez mais eu percebo em outras pessoas. Então, mas eu acho que o que é mais interessante é que o passo me fez perceber que muita coisa que eu achei que eu tivesse que jogar fora para fazer música, está tudo conectado. Uma coisa que a gente fala, mas é difícil você perceber, né? E com o passo isso ficou muito claro. Então, foi um resgate dessas experiências anteriores, assim, foi uma reconciliação com muita coisa que eu tinha vivido, assim. Tem sido ainda, na verdade. Eu comecei a tocar violão, toquei um pouco de violão e depois estudei bastante piano. Aí durante um tempo eu fiquei tocando violão só para fazer minhas filhas dormirem. Aí elas cresceram, mas não queriam mais ouvir. Aí eu parei de tocar violão e faço muita percussão, né? Eu comecei a estudar, né, percussão para tocar até com as crianças e tal. Depois dentro do Bloco do Passo, que é um grupo que eu dirijo, aí a gente toca muito, cantar, né? Mas o piano continua sendo o instrumento que eu estudo, assim, é um instrumento que é fundamental, né, para você entender outros caminhos da música, assim, é importante. O passo eu criei, na verdade, dentro de sala de aula, enfrentando dificuldades de um professor de música normal, tentando ensinar para as crianças coisas que eu estava aprendendo. É importante dizer que eu criei o passo 2 anos depois de formado em licenciatura, né? E foi no momento que eu comecei a ter contato com a cultura popular, né? Percussão de cultura popular brasileira. E que aí toda a questão do swing se impõe de uma forma que normalmente você pode até, talvez em outro tipo de música você possa desviar um pouquinho dessa questão, mas com a percussão popular brasileira especificamente, isso veio muito forte. E eu tentei passar isso para as crianças e percebi que a grande maioria não conseguia entender o que tinha que tocar. Então foi muito em cima de dificuldades que eu encontrei e ferramentas que eu fui encontrando para vencer essas dificuldades, né? Então é importante dizer assim que a base do passo eu lancei em 96,
Mas em 97 eu já estava fazendo um curso de formação para professor. Na verdade era não curso de formação, mas eu estava dividindo com os meus colegas, professores, que começaram a ver as apresentações, ficaram encantados e tal, e queriam saber o que estava acontecendo. Isso foi muito importante para o método, porque o método está vivo, o método continua sendo feito, né? É importante dizer assim que o passo tem uma velocidade de transformação e de melhora que é impressionante. Assim, a gente vai criando coisas na medida em que a gente vai enfrentando novas dificuldades. Isso se deu nesses 21 anos desde que eu criei o passo. É muito tempo. Eu nunca criei o passo e fiquei com ele para mim. Não, esse é o meu trabalho. Não, olha, gente, o que eu estou fazendo? Então, hoje em dia, por exemplo, a gente divide e dialoga e melhora com professores. São 25 professores dentro do Instituto do Passo, né? A gente tem a grande maioria no Brasil, mas a gente tem 4 na França, 1 na Alemanha, 1 nos Estados Unidos. E mesmo sendo Brasil, você tem 2 em São Paulo, 12 no Rio, e o resto está espalhado: Curitiba, São Luís, Belo Horizonte, Pernambuco, né, que tem 2 cidades em Pernambuco, de Recife e Petrolina. Então é muita gente pensando, com muitas experiências diferentes, né? Então a base do passo eu lancei, mas o passo ele tem sido melhorado por muita gente. Na verdade, o Instituto é uma troca, né? Através dos outros professores do Instituto, né? Uma forma interessante de poder aprender é você estar vendo a aula de outro professor também, né? Então, por exemplo, lá no Rio tem um bloco, Sargento Pimenta, eu vou num bloco, tem vários professores do Instituto que eu vou lá, que eu aprendo também, novas formas de poder enxergar e entender o passo, né? Que eu consigo aplicar no meu dia, no meu cotidiano, né? Acho que esse é o grande barato para mim do Instituto, né? Você está pensando sobre o passo e tentando melhorar, né, o seu dia a dia, a sua prática como professor, com o passo, né? Como o Lucas mesmo falou, é vivo, né? Cada dia vai mudando, cada dia vai acrescentando, né? Se ficar parado também não tem como poder, né, crescer. São 2 princípios, que é a inclusão e a autonomia, que estão intimamente ligados. E a inclusão tem a ver até um pouco com a minha história, que não foi uma pessoa que nasci para música, né? Foi uma pessoa que decidiu fazer música com 21 anos de idade, já tinha outras experiências anteriores, né, que foram, na verdade, importantes para o passo, né? Experiência de dança, teatro, circo e também de desenho industrial. Eu fiz desenho industrial, trabalhei em agência de publicidade e tal. Isso, toda a parte gráfica, da anotação gráfica, me ajudou, né, para isso. Então, mas eu não era uma pessoa que nasceu para música, sabe, que deveria fazer música. Eu inventei de fazer música. Então o passo me ajudou a ser o músico que eu sou hoje em dia. Depois que eu criei o passo, é que eu percebi que eu criei muito passo para mim também. Eu comecei a melhorar várias coisas, dificuldades que eu nem sabia que existiam, mas sabe, você percebe que o negócio não vai muito bem, mas não, tudo bem, a vida é assim mesmo. Não, a vida não é assim mesmo. Dá para resolver essas questões. O passo me mostrou isso, assim. Então a inclusão começa com a minha própria história e o que eu vejo é isso. Qualquer pessoa que quiser tocar, pode tocar. A gente não conhece nenhuma pessoa, em 21 anos, desses 25 professores, uma pessoa que tenha dito: não, desisto, que eu não consigo fazer isso. Não. Basicamente porque o passo está baseado no andar. Por mais dificuldade que a pessoa tenha, a base de ritmo está na regularidade do andar. Entendeu? E a regularidade do andar todo mundo tem. Então a gente parte de uma coisa que é de todo mundo. Isso é muito inclusivo. Entendeu? Se eu dissesse, para aprender o passo, você tem que ter nascido no Rio de Janeiro. Isso já, né? Para aprender o passo, você já tem que vir com uma noção já tem que saber ler, você já tem que tocar piano, tem que ter uma noção básica de harmonia. Enfim, na verdade também passa pela compreensão de que o trabalho de ritmo não é um trabalho de coordenação motora. Coordenação motora, isso aqui não é música, entendeu? E a gente confunde um pouco. Então o passo está falando de uma coisa que é anterior a isso tudo, né? Então a questão da inclusão é fundamental. E para você se sentir incluído, você tem que ser autônomo. Enquanto você está tocando lá, né, ou fazendo qualquer coisa, que você está sendo o tempo inteiro ajudado, o tempo inteiro guiado, o tempo inteiro, e que quando a pessoa que está ali te ajudando sai e você não consegue mais fazer, não tem um processo autônomo e aquilo ali morre na tua vida. Então muita gente começou a fazer música e parou. As histórias são inúmeras.
Eu sou filha do Lucas Savata, né, que criou o passo. Então, assim, acho que eu me lembre, minhas primeiras experiências, assim, eu tinha 4 anos, então 16 anos, né. A primeira coisa que eu aprendi com o passo, a importância de tocar com o outro. Eu lembro, assim, quando eu tinha uns 5 anos, que eu estava tentando aprender a tocar gugu. Eu já usava o passo para poder entender o que eu estava fazendo, mas eu só conseguia fazer sozinha. E aí meu pai disse assim, não, você ainda não sabe tocar. Só vai conseguir tocar quando você conseguir tocar junto comigo. E é isso, assim, acho que isso foi uma lição do que é música, né? Você quer tocar sozinho, pra que você quer tocar? Você quer tocar pra mostrar alguma coisa, ou você quer tocar pra se relacionar, pra se expressar, pra se conectar mesmo, assim. A questão da autonomia ela está ligada à alfabetização. Então o passo é um método de alfabetização. Isso é muito importante dizer. Só que no passo a gente não está trabalhando só com notação gráfica. A gente trabalha com notação oral e com notação corporal. E essas 3 notações elas estão ligadas. Então quando você pensa num contratempo, o contratempo ele pode ser uma pausa de colcheia e uma colcheia, para quem sabe ler a partitura tradicional. Ele pode ser esse nome contratempo e ele também pode ser, dada a pulsação, você toca o contratempo. Tudo isso é o contratempo. Normalmente a gente olha e vê a notação gráfica. É isso que eu tenho que aprender. Não, não. Você tem que aprender. Na verdade, o que é interessante é que isso também tem a ver com o aprendizado da escrita normal. Quando você pensa na letra A, o que é a letra A? A letra A são 3 tracinhos assim, que você aprendeu a fazer. Então, né, são os 3 tracinhos que você vê. É o A, porque não é E, nem O, é A. Né? E também é a sinestesia. Por isso é que a gente, quando vai ver, como é que se escreve essa palavra? E às vezes você escreve para ver como é que é a palavra. E quando você escreve, você percebe se ela é com 2 S, se ela é com C cedilha, porque a sinestesia também é a palavra. Então a notação corporal, a notação oral e a notação gráfica, elas estão ligadas. E as pessoas, todo mundo utiliza isso sem saber. O passo tem consciência disso e trabalha, né, nessa direção. Então, por exemplo, tocar bem é tocar com o corpo tranquilo. Isso todo mundo percebe, quando o cara entra tenso no palco, está enrolado, e vai se enrolar. Então, assim, o trabalho da qualidade do movimento é o que melhora a música. Isso qualquer professor de instrumento trabalha. Então, né, a gente tem dois princípios, né, que é a inclusão e a autonomia, que é fundamental para que essa inclusão se dê. Os pilares, né, que é corpo, imaginação, grupo e cultura. Corpo, sem dúvida, né, porque sem corpo você não consegue entender a música. A diferença entre um tempo e um contratempo você só faz corporalmente. Né? Não tem como dizer, se eu fizer isso aqui, você não tem noção se isso é tempo ou se isso é contratempo. Você vai ter se eu fizer. E aí você vai dizer, é tempo, ou é contratempo. Mas se eu não me movimentar, você não tem como saber. Então, o corpo ele é presente em qualquer tipo de música, qualquer tipo de músico. Né? Qualquer música que se faça, você precisa ter o corpo e ele está guiando essa prática. A imaginação, na verdade, são todas as imagens mentais que você tem para fazer música. Como é que você se guia para fazer música? Né? E como é que você constrói essas imagens? Porque quando você lê só o que você conhece, obviamente. Né? Se eu te mostrar um alfabeto russo, você não sabe, não, você vai ver um monte de traço. Para quem conhece, então é um reconhecimento. Ler é isso. Né? Então música também é isso. Quando você vê lá escrito o que você sabe que é um contratempo, se você sabe que é um contratempo, você toca. Se você vê o contratempo, quando você sabe que é um contratempo que tem que ser tocado, então você toca. Senão, você precisa construir essa imagem. Né? Então o passo se dedica a construir essas imagens. E isso está completamente relacionado ao movimento corporal. Né? A cultura, porque
a gente fala de um lugar e a gente tem que saber que lugar a gente está falando. Isso é fundamental. O respeito à diversidade está totalmente ligado a esse conhecimento, né? A essa compreensão de que você está no diálogo. Nenhuma cultura, né? A ideia do autêntico, aquela pessoa que isso há muito tempo já morreu. E grupo, que é, na verdade, a ideia de que música é para ser feita em conjunto, né? Música não é uma coisa que você aprenda para tocar sozinho em casa, né? Mesmo a criança que faz, né, aquela aulinha de bateria lá, ela algum dia quer no final do ano, pelo menos, se juntar com um amiguinho para tocar. A cultura popular brasileira, ela é a grande influência, né, é a grande inspiração para o passo, com certeza, porque certamente outros métodos, Dalcroze fala do andar há muito tempo, né, 100 e tantos anos atrás, não sei o quê. Willems, Orff, Painter, vários, né, Martenot, tem muita gente que já falava, né, da coisa do corpo, da importância do método, todos os métodos ativos, né? Mas a cultura popular brasileira é que me inspirou, né, e que tem a questão do andar dentro dos cortejos como uma guia, né? Então, isso é importante, né? É muito importante dizer, porque as pessoas, inclusive, a gente fala, mas espera aí, o passo, onde é que vem o passo? O passo vem daí. E é muito importante dizer, sabe? Dar esse crédito à cultura popular brasileira, mas a cultura popular como um todo também, porque você vê Marching Band, por exemplo, é uma coisa dos Estados Unidos, andar, é uma banda que anda, entendeu? Então isso está presente. Walking Bass também é uma coisa, uma expressão, né? A questão do andar, ela está presente mundo afora, né? Eu acho que essa é uma coisa. A outra coisa é que eu vejo a eficiência do trabalho, sabe? A força do trabalho. Acho que se o passo não fosse tão bom, eu já tinha desistido, estava fazendo outra coisa, com certeza, sabe? Porque ele é muito eficiente, você vê o aprendizado, não é assim, no futuro a pessoa vai... Não, é agora, assim, você vê a pessoa não entendia e de repente, caramba! E você vê essa realização, é muito forte. Como professor, né, é muito forte. Acho que é importante dizer também que eu sempre fui professor, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho, assim. Começava a fazer alguma coisa, eu já estava logo ensinando, né, tentando pensar formas na verdade, de compartilhar isso, porque o professor tem isso, né? A pessoa que na verdade, ele não é um erudito só, né? É um cara que, ele pode ser um erudito, mas ter vontade de compartilhar essa erudição. Ele se torna um bom professor se ele tiver meios para isso, né? Porque tem muita gente que é muito boa, muito bom músico, mas é péssimo professor, porque não sabe como passar, porque pressupõe uma opção de coisa que não, né? Ah, mas todo mundo sabe. Não, todo mundo sabe, mas isso aqui, se o cara não sabe isso, como é que ele vai saber? Essa é uma questão que se coloca. Eu sempre fui um professor, né? A minha mãe é uma professora muito boa, assim, amada pelos alunos, assim, uma pessoa que sempre, não sei o quanto ela me inspirou não, mas certamente me ajuda até hoje, assim, a pessoa sabe que meu mestrado, meus projetos de doutorado, sempre muito parceira, assim, né? E certamente isso passou para mim. A minha formação, por exemplo, é o método Montessori, né? Quando eu fico vendo que as fichas do método Montessori, elas têm muito a ver com as folhas que eu criei para o passo, sabe? Engraçado como essas experiências, elas voltam, né? Elas ficam, na verdade. Em todas as culturas, né, que a música é uma presença humana, isso é importante, né? Naquela ilha no Pacífico mais isolada lá, tem música. Se tiver humano, tem música, é uma característica humana, né, a música. No entanto, quanta gente passa a vida sem fazer música, né? Até escuta, né? Fica lá no headphone, não sei o quê, mas fazer música, né? Não é à toa que a música é fundamental em todas as cerimônias religiosas. Todas, de qualquer religião, você tem a presença da música. Desde um canto gregoriano até um candomblé, qualquer culto, né, evangélico, qualquer um, a música é muito forte. Mas é interessante que muita gente passe a sua vida inteira sem fazer música, né? Sendo a música a importância, né, que ela já teve para os gregos, por exemplo, e que em algumas culturas ainda preservam isso. E isso, acho que a importância da música, eu tenho falado muito, é que você pensar na matemática, por exemplo, né, raciocínio lógico, você trabalha isso no português, você trabalha em geografia, história, tudo bem. Mas quem nasceu para trabalhar com raciocínio lógico foi a matemática. É lá,
se trabalha com raciocínio lógico, né? Lógico. Expressão, né? Comunicação e expressão. Isso é das línguas. Isso é das línguas. Você trabalha assim, em geografia, em história, em matemática, né? Muitas vezes você não sabe resolver um problema porque você não interpretou o texto. Então tudo bem, isso tá. Mas quem nasceu para fazer? Então, o que música nasceu para fazer? Qual é a história da música que não tem em nenhum outro lugar? E é a escuta, com certeza. Ninguém trabalha a escuta como a música pode trabalhar. Mas a escuta, ela está necessariamente relacionada a esse diálogo, né? Então, tem muito músico, por exemplo, que toca sozinho. E faz questão de tocar sozinho. E não está nem aí para os outros. Não é esse o músico que a gente está pensando. Porque esse é um músico que surge na cultura europeia e ocidental num determinado momento, entende? Que é quando surge o virtuoso, que é aquele cara que é o cara, e tal, não sei o quê. A gente não trabalha nessa perspectiva. Porque isso não tem nada a ver com tocar bem. Mas tocar bem é querer tocar junto também. Isso é fundamental. Então esses 4 pilares, eles estão articulados e pensando toda essa complexidade, né, que é aprender música. Eu sinceramente espero que um dia o passo não seja uma grande novidade, sabe? Que as pessoas digam, é claro, todo mundo faz o passo, óbvio, sabe? Vai ser interessante o dia que... Porque na verdade as pessoas já fazem, sabe? Não o passo, mas as pessoas precisam do corpo para aprender música. E muita gente ainda nega isso. Isso é um problema. Isso é uma coisa que eu gostaria muito que acabasse. Ia simplificar a vida, muito a vida de muita gente, sabe? A gente ia sofrer menos. Tem muito músico profissional que passa a vida inteira sofrendo, sabe? Música não é para isso. Com certeza. Tem uma coisa que está que a gente está mudando o site, vai entrar uma frase que é a música como direito. Sabe? O Instituto do Passo fala disso. A música é um direito teu. Você tem direito a isso. Sabe? Reivindica esse teu direito. Porque faz uma diferença na vida. Tem vários, né? Vários momentos assim de... interessante, né? Você... Não, acho que são esses momentos com os menores infratores, vários, assim, que você vê aquilo... O trabalho que eu fiz no Corpo de Dança da Maré também. Eu acho que assim, a gente vive, no passo, eu vou te dizer com toda sinceridade, quase toda semana alguém me diz assim, cara, o passo mudou a minha vida. Eu estava até chamando a atenção da outra pessoa, que assim, não é uma coisa para mim, Lucas, você mudou a minha vida. Não, não é, nunca ouvi isso. Ele acha até bom, não, porque não é, eu não quero nem essa responsabilidade. A pessoa fala assim, cara, o passo mudou a minha vida. Isso é muito forte, entendeu? Assim, isso é muito legal. Assim. Toda vez que eu ouço isso, eu falo, pô, que maneiro, cara. Continua então, porque é isso. Porque eu sei também que é uma ferramenta que a pessoa precisa ter um trabalho dela, entendeu? Um trabalho, né? Eu inventei o passo, maneiro. Mas agora, se quiser aprender, vai lá, levanta e faz, vai fazer os exercícios. Não sou eu, não posso fazer por você. Né? Eu até, sabe, pavimentei a estrada, botei o mapa. Agora vai, quem tem que caminhar é você, eu não posso te carregar. Né? Que é a história, inclusive, da autonomia. Né? Então, toda vez que eu ouço como o passo, né, foi bom, como o passo, né, tem uma força, né, para uma pessoa qualquer, isso é uma coisa que sempre me impacta muito. Assim, sabe? Eu me surpreendo com o passo até hoje, assim, quando a gente vê assim, fala, caramba, que loucura, que incrível, né, como uma pessoa, né, ou como uma pessoa que, sabe, que quando ela vence questões, assim, né, a gente tem uma experiência há pouco tempo, assim, de um amigo, ele era bom, tocava, legal, assim, mas agora ele toca,
tranquilo, bem, sabe? Porque antes era aquela coisa, você entra na roda e fica um pouco, sabe, de repente isso some. Eu me vejo muito nessa história, sabe, assim, é uma história que eu conto muito, assim, que eu me lembro de eu num estúdio, me enrolando para fazer um negócio, e aí o cara falando, vamos fazer de novo aquela boa e tal, e eu não tinha a menor ideia do que ele estava falando, entendeu? Não sabia, eu já estava quase formado nessa época. Eu não sabia do que ele estava falando, por que podia ficar melhor, sabe? Já tinha tocado, sabe, era aquilo ali. Aí eu falei, vou fazer de novo. E aí você começar a entender o que não ficou bom, isso é muito bom. Eu vejo isso acontecendo, sabe? E cada vez que eu vejo isso acontecendo, eu falo, pô, é para isso que a gente está trabalhando ainda aí, né? É importante dizer assim, o passo hoje em dia ele é utilizado na universidade. Então eu, por exemplo, trabalho dentro das aulas da Cândida Borges, que é um professor de percepção da Unirio. Sou professor da PUC no curso de teatro. Eu uso o passo em direção musical. A gente, pegando todos os professores, o passo é utilizado no Conservatório de Besançon para todas as crianças jovens dentro do Conservatório de Besançon na França. Já temos experiências de projeto intergeracional de jovens e idosos usando o passo. O passo está sendo utilizado hoje em dia num hospital que é especializado em tratamento paliativo lá em São Paulo pelo Emiliano Castro, que é um professor do Instituto. Trabalhei com os Doutores da Alegria. Então, assim, são tantas aplicações de todas as faixas etárias, profissionais, amadores. Na verdade, está todo mundo atrás do ritmo, né? O ritmo é uma questão que nos une, é uma questão central. Então, qualquer pessoa que está preocupada com o ritmo pode beber nessa fonte do passo, né? Então, a rotina depende muito. Você está numa escola, porque assim, o passo tem sido muito utilizado em escola, né? Com criança e adolescente. Uma coisa não parecida, porque aqui no projeto da Audete a gente faz um horário extra, né? Mas tem muita escola onde eu sou coordenador de música do Saradossa, que é um colégio, né, no Rio de Janeiro. E tem 4 professores que trabalham comigo. Então, assim, a presença, né, do passo nessas aulas, né, ela é muito... tem sido cada vez mais importante, assim, porque você vê como é que as crianças começam a compreender, a passar para um outro nível de compreensão, inclusive de perceber a importância da música para a sua própria vida, né? Então, depende inclusive do que você está querendo, onde é que você está querendo chegar, né? Porque dentro de um conservatório em Besançon tem uma coisa do aprendizado da leitura, por exemplo. Dentro de uma escola regular, não necessariamente, né? Da leitura, que eu digo da leitura de partitura tradicional, porque daqui a pouco ele tem que tocar um instrumento. Então, mas dentro da escola regular a gente pode se concentrar sobre outras coisas. Então, assim, o passo também propõe vários jogos, né, que a gente inclusive vai fazer um deles aqui, que é o Saltos no Tempo, que é uma outra coisa que diz... você vê que você precisa de ter uma noção musical para fazer aquilo e que pode chegar num nível de complexidade muito grande. Mas, a princípio, não é uma coisa que você faria numa sala de aula de música, entendeu? Assim, então, ele é muito rico nesse sentido, que é muito diverso, né? Então, você pode, até no teu dia a dia... Uma coisa que marca é o estudo individual de cada criança, né? Ela tem a sua folha para estudar. Então, você tem... dentro de uma sala de aula, né, e a gente tem isso hoje em dia, aqui, né? Você tem crianças que estão terminando a primeira folha e tem gente que já está na 5ª folha, terminando a 5ª folha, assim, tipo... né, você pode ir na mesma sala e começaram juntos, né? Mas é a compreensão de que o trabalho é diverso, né? Que assim, o trabalho diversificado, e a avaliação diversificada, ele é uma coisa que a gente trabalha muito no passo, assim. E que permite com que ninguém seja atrapalhado, né? Cada um respeita o seu próprio ritmo e segue avançando. Você se compara com você mesmo e não com um padrão, que é um problema para qualquer escola, né? Você tem que botar todo mundo no 10. Aí você tem o paradoxo dos 4 pontos, né? Que a pessoa passou com 6. Tem gente que passou com 10, tem gente que passou com 6. E aqueles 4 pontos, eles eram importantes? Se eles eram importantes, por que você deixou aquela de que passou com 6 passar? Se eles não eram importantes, por que você deu esses 4 pontos? Porque, na verdade, todo mundo tem que passar com 10, esse é o ideal, né?
Senão você vai com alguma falha. E se essas falhas forem se acumulando, chega lá na frente e se repete. Então, no passo, na verdade, a gente trabalha com o indivíduo. Né? Mesmo que ele esteja em grupo, a gente sabe que dentro de um grupo não é todo mundo sabe tá no mesmo nível. Não importa, a idade é uma das referências. Isso também tem a ver com Montessori, olha só que loucura. Montessori também trabalha com agrupada, sabe? Eu me lembro de eu estudando, você estudava com crianças que eram um pouco mais velhas, um pouco mais novas e todo mundo estava avançando dentro das suas possibilidades e trocando, né? Assim, que é muito interessante você também ver como é que você pode aprender com quem não sabe. É fundamental, né? Porque a educação pública é fundamental e a gente poder estar dentro de uma escola pública é muito importante para a gente. O Passo tem uma história, né? Quer dizer, eu mesmo nunca dei aula dentro de escola pública, mas sempre trabalhei conectado com a escola pública através de trabalhos com a prefeitura, formação de professores e tal, né? Então, assim, primeiro é muito importante a gente estar fazendo isso, já por si só. A outra coisa é a gente conseguir fazer isso num esquema que super funcionou, que é bom para a gente, que é bom para todo mundo que está envolvido, né, super bem cuidado, né, desde a origem da história, né, com todo o primeiro contato que a gente teve com o Comedi, com o grupo Comedi, que foi super legal, sempre foi, né, a gente foi sempre muito bem acolhido, né, e depois a chegada aqui na escola, com a direção da escola, né, sempre maravilhosa, toda a direção da escola super abraçou o projeto. Então, quer dizer, não é só importante, mas a gente vê o impacto que isso tem, o impacto que isso pode ter. Eu lembro que assim, quando a gente trabalhou com menores infratores, e que a gente viveu, né, a força que esse trabalho pode ter. Porque eu acredito realmente que a música ela pode ser transformadora. Eu não acho que qualquer música ou qualquer ensino de música pode ser transformador, não. Como, na verdade, qualquer outra coisa, entendeu? Assim, por isso que eu acredito em método. Quando eu falo em método, é muito importante pensar que método não é uma receita. Método, a origem etimológica é caminho. É como você faz. Então, assim, eu digo muito assim, método para quem precisa, né? Então, vamos fazer um negócio aqui. Aí você conseguiu, ótimo, então vamos fazer. Você não conseguiu, então peraí. Não, então faz isso aqui. Depois faz isso aqui. E a gente começa a pensar em como fazer para você alcançar isso. Então, assim, o que a gente tem visto, né, são crianças que têm uma carência muito grande de experiências, outras, e que começam a ver no passo, né, no aprendizado do passo, uma possibilidade real de passar para um outro lugar. Assim, eu lembro que com os menores infratores ficou muito claro no momento em que um deles virou para mim e falou assim, é a primeira vez que eu sei alguma coisa na minha vida. Mas eu perguntei para ele, mas o que é isso que você sabe? Aí ele falou assim, eu sei que o 1 é aqui. Ele percebeu onde é que era o tempo 1 e isso foi suficiente para ele. Então, o que a gente tem vivido aqui na Odete Fonseca é uma experiência riquíssima, né, para todo mundo, porque a gente viu um avanço muito grande. O que é muito legal é que a gente está em contato com a escola e a escola traz para a gente todas essas histórias, né? E como o projeto tem impactado essas histórias, como a gente precisa estar atento a outros movimentos que estão relacionados a essas histórias e como é que a gente lida com isso na sala de aula. É muita parceria, né? Sempre muito... Então a gente tem crescido muito, tem sido muito bom para todo mundo, né? Essa é a sensação maior, né? Eu tenho a vontade de que isso seja, que o passo seja utilizado em larga escala, entendeu? Mas a gente tem uma questão, sempre vai ter, uma questão de manter a qualidade com a quantidade. Por isso é que o Instituto ele vai aos poucos, sabe, crescendo, porque não interessa. Hoje em dia são milhares de professores que trabalham com passo, no Brasil e fora dele. Nos Estados Unidos, eu fui nos Estados Unidos quase todo ano, durante 10 anos eu fui para lá, entendeu? Assim, então,
na França. Então, assim, muita gente que conhece o passo, ótimo, que legal. Só que quantas pessoas entenderam qual é a história do passo, entendeu? Entenderam toda essa questão de como, sabe, de que você está preparando, na verdade, você está utilizando a música para conectar essas pessoas. Então a gente se preocupa muito com isso. E eu acho que vai chegar, sabe, um dia em que talvez eu não esteja nem mais vivo, entendeu? Mas eu penso muito o passo para frente. Minha preocupação é formar pensadores do passo, e não professores só. Eu sei, o passo faz assim, e depois a gente faz assim. Não, pode ser. Mas se você perceber que é uma outra coisa, avança para um outro lugar. Assim, né? Então, experiências como essa que a gente está tendo aqui são muito ricas nesse sentido, né? Porque abrem outros horizontes, outras perspectivas. A gente tem contato com outras histórias, é muito importante. Eu sou professor, já trabalho com passo há um bom tempo. Eu conheci o Lucas em 2000, tive a sorte de conhecer o Lucas na escola Gamitá. Eu dava aula de bateria e conheci o passo lá, né? E eu comecei a trabalhar, ensinar bateria, né? Aproveitando aquilo que os alunos traziam, que eles aprenderam com o passo em relação à música, né? E comecei a achar assim, caramba, tudo a ver com o que eu aprendi em música, né? Que eu estava aprendendo, né? Depois comecei a trabalhar no ensino fundamental, com escola, trabalho até hoje no Centro Educacional Pequena Cruzada na Lagoa. E agora trabalho no Colégio Sagrado Coração de Maria, em Copacabana. Primeira experiência assim, na escola da Ed Fonseca, minha primeira experiência durante tanto tempo assim, com crianças, né, de comunidade. E acho que a coisa mais bonita mesmo de ver é essa questão do empoderamento. Assim. Eu vejo muitas crianças que antes delas tentarem fazer o que a gente está propondo e o que a gente está estudando, elas já, antes de tentar, elas já falam, não consigo. Muitas, não consigo. Não posso. Você tentou? Elas ficam olhando assim, não. Então tenta. E assim, 90% das vezes elas conseguem, assim, é uma coisa muito, essa desconstrução dessa ideia de que eu não sou capaz, eu não sei. Então, eu acho que essa é a maior importância mesmo, de mostrar para elas que elas conseguem, elas terem consciência da construção desse conhecimento, assim, dessa evolução. O impacto do passo eu já senti em vários momentos, né? Mas você sabe que a pessoa está vivendo mil outras coisas. É muito difícil dizer isso, foi por causa disso. Olha só, né? Eu vi um momento, em vários momentos, eu vi um momento em que o cara, ele passou, né, de um lugar para o outro. E eu acredito ao passo isso. Eu não sei nem se a pessoa mesmo, ela percebe isso. Se ela consegue dizer isso, foi por causa do passo. Mas eu trabalho com vários dos meus alunos que foram alunos crianças, né? Cada vez mais com alunos que foram meus alunos crianças, trabalho com música, né? E vejo, por exemplo, vários relatos de pessoas dizendo assim, pô, mas eu fui dar aula no lugar e todo mundo tem facilidade de ritmo. Por quê? Aí a pessoa foi ver, porque tem um trabalho de música com o passo. Santo Inácio, por exemplo, é um exemplo disso. Eu já tive uma professora que veio fazer o meu curso, porque ela disse, poxa, eu comecei a dar aula, ela dava aula de teclado na escola. Todo mundo que chegava para mim tem facilidade de ritmo, não? Isso não existe. Eu fui ver, mas tentar ver o que unia elas. Todas elas tinham aula do passo. E eu já vi um momento em que, acho que com os menores fatores isso foi muito forte, assim, né? Um momento em que a pessoa ela começa a se sentir capaz. Eu lembro que eu tinha muito uma questão com relação ao trabalho com os menores infratores, que é de
está lá dando aula para menor infrator, querendo o quê? Adestrar, amansar ele para a sociedade, entendeu? Porque ele não consegue se comportar, é um cara que só tomou pancada da sociedade, sem nenhuma perspectiva, sem oportunidade, né? Ah, mas o fulano, ele conseguiu hoje em dia, sim, tudo bem, mas a gente sabe que não, a gente sabe como é difícil para quem tem oportunidade. E eu sempre tive uma questão para mim, assim, um pouco de, o que a gente está fazendo aqui? Eu estou querendo que esse cara, sabe, ele comece a ser um cara, cabeça, né, pá, centrado, para ele depois poder trabalhar no supermercado, entendeu? Para ele poder aprender a... E tinha uma coisa da utilidade, a gente está querendo que ele seja útil. E a Daniela, que é minha esposa, que trabalha comigo, ela falou um negócio que eu achei muito importante, assim, na época, assim, ela falou, não... Eu acho que a perspectiva não é dar utilidade, não é tornar ele útil. Ele não é se sentir útil, mas ele se sentir capaz. Porque uma pessoa que se sente capaz, ela vai fazer o que ela quiser. Entendeu? E essa sensação eu já tive com o passo muitas vezes. Quando a pessoa fala, caramba, mas eu sei isso. Caramba, mas eu consigo fazer isso. Entendeu? Uma sensação assim de não vou parar nunca. Se isso é só acreditável ao passo, é difícil dizer. Mas eu já vi esse início com o passo. Pessoas que não se sentiam capazes, começando a se sentir capazes. Né? Porque quando você vence, né, eu já peguei muito aluno que tem muita facilidade. E é a pessoa que na primeira dificuldade que enfrentar, ela vai desistir. Então, com o passo, eu já vi pessoas que não se sentiam capazes de enfrentar um desafio, enfrentaram o desafio e transpuseram essa barreira, e aí você vê que a pessoa é uma expressão em inglês que em português não é muito bonita, mas empoderamento, empowerment, né? Empoderamento. Isso é uma característica do passo, né? Da pessoa se sentir empoderada, sabe? Ela fala assim, caramba, que maneiro. Pô, não é eu sou o cara, mas é, poxa, eu consigo, né? E isso não tem limite como semente, sabe? Assim, isso pode dar em coisa muito rica, né? O que mais me emociona sempre é o aprendizado. Sempre. O mais, assim, é ver uma pessoa compreendendo mais do que ela compreendia antes. Porque sempre na linha da autonomia, sabe? Assim, realmente nada me... Eu vejo às vezes uma pessoa tocando bem, assim, mas não é isso que me emociona. Nunca é. É sempre assim, ver como é que a pessoa, ainda mais quando eu percebo, quando a pessoa tem clareza de como ela não sabia, e agora ela sabe, sabe? Isso dá muita força, né? Porque isso é o que, na verdade, isso que me faz acreditar na raça humana, né? É que eu acho que a gente tem possibilidade de melhorar. Acho mesmo, assim, que a gente pode melhorar. Que a gente não tem sido ajudado pela nossa civilização. A nossa civilização é bárbara mesmo, entendeu? E é um pouco isso. Mas a gente, a duras penas, aí vai melhorando, né? Então, assim, a educação, ela já por si só já é uma missão incrível, né? Você tenta compartilhar conhecimento é um negócio poderosíssimo, né? Sabe? E se pensar no trabalho das alfabetizadoras, sabe? Pô, incrível. Como é que a pessoa vai se virar nesse mundo analfabeta, sabe? Um negócio terrível, é terrível mesmo. Eu tenho duas pessoas na minha vida que são sábias, que me ajudaram enormemente, e analfabetas, mas as duas elas gostariam de ter aprendido a ler. Então, ser analfabeto não é uma coisa legal. Imagina uma pessoa que se dedica a fazer isso. Sabe?
Então eu tô falando assim, o que mais me emociona nesse projeto, dentro do passo, é ver o aprendizado se dando. Aqueles momentos em que você vê que o olho, mas sabe, isso é um negócio muito forte, muito forte. Não tem nada, para mim não tem nada comparável a isso. Mas o que isso te acrescenta na sua vida como músico, como professor? Muito, 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 né? Ver essa transformação dos alunos é super rico para a minha vida, para o meu dia a dia. As experiências que eu trago aqui, eu trago nos outros trabalhos também, entendeu? Muito importante estar aqui. Acho que trabalhei sempre com o Lucas, 5 ou 6 anos, né? Nessa volta, né? Nesse retorno trabalhar com ele, tudo que a gente está aprendendo aqui nesse trabalho, eu trago também para os outros trabalhos que eu tenho na minha vida, né? No Rio de Janeiro também, sabe? Mas o brilho no olhar, assim, eu vejo que são histórias assim difíceis, né? Algumas histórias complicadas aqui, e a gente vê quanto é importante, né, esse trabalho aqui nessa escola. O que o passo mudou na sua vida? Muita coisa, né? Acho que basicamente, assim, eu não me via, assim, se eu for pensar assim, na minha infância ou adolescente, eu não me via como professor de música, professor de ensino fundamental, por exemplo, que é uma prática, assim, muito gratificante, né? Por ser difícil hoje em dia se trabalhar com educação, né? Sem o passo eu não estaria sendo um professor de sala de aula, com certeza. E como músico também, né? Acho que como músico eu pude enxergar melhor algumas coisas como músico, como baterista, como percussionista, como violonista, enfim. O passo me ajudou muito a colocar aquela lupa, né, em determinados problemas que eu tinha e comecei a melhorar, né? Acho que o passo é isso. O passo, ele consegue trazer pessoa que não sabe nada, que está começando a aprender para a prática musical, para a música, e aquela pessoa que já tem um trabalho, já começa a melhorar o que você faz, né, na sua vida como músico. Primeiro, como musicista, eu diria que é o tempo todo consciência. Você fazer música o tempo todo entendendo o que você está fazendo. Essa autonomia construída, realmente, assim. Essa autonomia, mas sempre conectada com o outro, sabe? E eu acho que isso também passa para a vida, né? Assim, você não fazer alguma coisa simplesmente porque é dito para você fazer. Você fazer porque você sabe que é ali que você tem que fazer. Você sabe que é aquilo que você tem que fazer. E o tempo todo olhando para o outro. Então, acho que o tempo todo se mistura muito, sabe? Mas o Bloco do Passo ele é um grupo de percussão e canto que se apresenta muito mais em teatro, né, em coisas dentro que tem amplificação, não tem a coisa do cortejo e tal. É muito mais na linha de um concerto do que um show, sabe? Mas o que é interessante é que assim, muita coisa que eu criei no Passo, está associada à experiência que eu fiz no Bloco do Passo. O Bloco do Passo nasceu com 25 crianças de 9 anos de idade, que eram meus ex-alunos, e eu convidei para fazer um grupo e tocar comigo. Só que várias delas cresceram, né? Então tem gente que começou com 11, 12 anos, hoje já está com 27, 28, e que fazem professores, músicos, não sei o que, estão fazendo 1000 coisas. Hoje em dia são 8 pessoas, né, que são quase todos professores, então assim, são pessoas que estão... Porque é importante pensar assim, que o Passo, ele funde funde bastante, na verdade, os espaços de sala e palco, sabe? Então assim, não tem muitas coisas que a gente faz e que a gente vai apresentar, por exemplo, nesse encerramento, são coisas que a gente faz na sala de aula e não são criadas especificamente para apresentação, mas você pode apresentar que já dentro da sala de aula já nasce um negócio que você pode levar para o palco imediatamente. Então muita coisa que surgiu dentro do método está associada com as experiências dentro do Bloco do Passo, e muitas coisas que eu experimentei em sala de aula depois foram parar no Bloco do Passo. Tem um diálogo muito grande entre esses dois espaços, né?
A escolha tem a ver com a nossa, né, com a nossa história, as coisas que a gente acredita, né, que são coisas boas. Eu acho que é importante o professor se colocar também, né? Mas também estar muito atento para os alunos. Não para só fazer o que os alunos querem, mas estar atento, porque às vezes os alunos propõem coisas que são bem legais e quanto mais você estiver atento, melhor. É só estar atento, na verdade, né? E não dizer, não vir para uma coisa preconcebida, a gente vai fazer assim, porque é assim que se faz. Não depende, né? Onde é que você está indo, né? Quem é que está fazendo música com você, né? Estar atento a isso, né? Mas não deixar, não se omitir, na verdade. O professor não pode se omitir. Ah, tem um negócio de você, tem que, antes de morrer você tem que plantar uma árvore. Eu já plantei um coqueiro imenso que já está grandão lá. Eu escrevi um livro. O que mais que é? Tem filho, eu já tive filho, acho que é isso. Tem umas coisas assim. Eu já sei que eu tenho sonho. Ficar quieto. Não sei, não. Tenho um sonho, assim. Eu não vivo muito assim, não, na verdade. Eu acho assim, tem uma coisa que eu falo que é bem isso, eu tenho tentado acreditar cada vez mais nisso, sabe? Saúde muita, amor muito e dinheiro suficiente. E no fundo é um pouco isso, eu cuido muito assim da minha saúde, eu me preocupo com isso, apesar de estar com essa voz assim, hoje é uma coisa que eu me preocupo, principalmente a coisa de manter o corpo, né, conectado, assim, porque faz uma diferença, a gente sabe que saúde, perdeu saúde você não vai ganhar mais nada, assim. As outras coisas você pode até, mas... Então eu vivo muito pensando que tem que me cuidar para esse trabalho continuar, ficar o máximo que eu puder aqui em cima, sabe? Mas não tenho um sonho específico assim. Nem tenho o sonho de que o Passo um dia seja conhecido no mundo, reconhecido, não sei o quê, entendeu? Porque eu confio no poder dessas coisas que vão se entranhando, sabe? Aos poucos, sabe? Então nesse certo ponto é muito bom que o Passo tenha... Sabe, não é uma coisa assim de... A gente já fez, já a entrevista para o Jornal Nacional, Ana Maria Braga, não sei o que, Esquenta. Acho que quase tudo esse negócio a gente, sabe, fiz assim. Foi um momento que apareceu assim, depois isso deu uma acalmada e é bom. Deixa assim que é melhor assim, sabe? Porque a força mesmo é essa força aos poucos, sabe? Sementes que a gente vai deixando, que vão crescendo aqui e ali.